Quando nós falamos de articulações, vocês pensam no quê? Não entendi a pergunta, professora. Pode repetir? Alguma coisa elástica, eu penso. Alguma coisa elástica. Quando a Estamos pergunta falando do encontro Professora, dos ossos, movimento? professoras. movimento, isso. A pergunta é: quando eu falo em articulações, o que vem à mente de vocês? Movimentação. Na minha. Movimentação, Não, ela uma coisa articulada à outra, professora. Seria tipo o encontro dos ossos. encontro dos ossos, isso é muito bom. Tudo isso tem a ver com as articulações, tá? O movimento tem a ver com as articulações. Só existe movimento em estruturas que são articuladas. Se não houver uma articulação, não há movimento. Porém, a definição de articulação não considera o movimento, porque existem articulações que não têm movimento. Então, o que é uma articulação? A articulação é exatamente o ponto de junção entre dois ou mais ossos. Então, existem articulações que têm mais de dois ossos envolvidos, como é o caso da articulação do cotovelo, que eu coloquei aqui para vocês. A articulação do cotovelo envolve o húmero, o rádio e a una. Então, tem 3 ossos envolvidos aqui, nessa articulação. Essa daqui é a articulação do punho, né? A articulação do punho, a articulação entre os ossos do carpo, né? Tem aqui, ó, mais de um osso, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui já se articula com esse se articula com esse. Então, nós temos articulações com vários ossos envolvidos, tá? Não necessariamente 2, mas o que define a articulação é o ponto de junção entre esses ossos. O movimento, a gente precisa de articulação para ter movimento, mas não precisa de movimento para ter articulação. Isso daqui, essa parte aqui, que eu vou falar hoje basicamente sobre classificação das articulações. E aí depois é que a gente vai destrinchar um pouco mais sobre, principalmente, as diartroses. A gente vai trabalhar com anfiartrose e vamos trabalhar com diartrose. As sinartroses, elas têm outras classificações também. Cada classificação dessa daqui, ó, isso daqui são nomes de classificações, são classificações. Cada uma delas tem outras, por exemplo, sinartrose tem 3, anfiartrose tem 2, diartrose tem 6 ou 7, depende da bibliografia. Essas aqui a gente vai destrinchar um pouco mais. Essa daqui não, porque para nós que trabalhamos com o movimento humano, ela não vai influenciar tanto. Então, eu vou focar naquilo que para a gente é realmente importante. Então, essas classificações das articulações, elas podem ser de acordo com a estrutura, ou seja, qual estrutura, né? De acordo com qual estrutura? De acordo com a estrutura que existe entre as articulações. O que tem aqui no meio? Né? Aqui eu estou vendo que eu tenho a junção, eu tenho o encontro de 2 ossos aqui, né? De 4 ossos aqui. Eu tenho esse encontro. Mas o que eu tenho no meio? O que forma essa articulação? É isso que essa classificação aqui vai dizer. Essa classificação é de acordo com a estrutura. Então, nessa articulação aqui, que é uma sinartrose, a artrose tudo está relacionada à articulação, tá?
Artrose, artrose, isso aqui é relacionado à articulação. Então, numa sinartrose, nós temos um tecido fibroso que forma essa articulação. E esse tecido fibroso, ele não é maleável, ele não dá mobilidade para essa articulação. Então, essa é uma articulação que é o ponto de encontro entre os ossos, porém, não tem movimento, tá? Então, nós podemos classificar as articulações tanto de acordo com a sua estrutura, quanto de acordo com a sua função, tá? Então, essa daqui que é uma sinartrose, ela tem tecido fibroso entre os ossos. E ela é uma articulação sem mobilidade. Sem mobilidade, tá? A anfiartrose, ela é uma articulação que pode ser de dois tipos. Pode ser uma articulação com cartilagem hialina, e pode ser uma articulação com uma fibrocartilagem, que é uma mistura de cartilagem com tecido fibroso, para que ela seja um pouquinho mais resistente. Então, é a mesma anfiartrose. Ela pode ter cartilagem hialina e ela pode ter a fibrocartilagem. Então, aqui na sínfise púbica, né, essa daqui é a sínfise púbica. Aqui tem fibrocartilagem. Lá na nossa coluna, fechou. Entre as vértebras, qual a estrutura que nós temos entre as vértebras? Cartilagem. Nós temos cartilagem. Como que é o nome dela? Que não é, tem mais do que cartilagem, né? Não é só cartilagem, mas como que é o nome daquilo que tem disso daqui, ó? É um disco? Isso. Isso, esse aqui é um disco intervertebral, né? Entre cada vértebra, nós temos os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais, eles são formados de fibrocartilagem. Não só, tá, gente? A gente vai ver ainda um pouquinho mais pra frente, tem mais coisa aí. Mas ele é uma anfiartrose. É uma anfiartrose, é formado de fibrocartilagem. Então, nós já vimos aqui que a sínfise púbica é de fibrocartilagem. Aqui, vamos colocar um pouquinho mais de tecido aqui. Chegou. Então, nós temos aqui a sínfise púbica, que é de fibrocartilagem, e temos os discos que eu já mostrei. Aqui está com o ligamento, né? Esse ligamento longitudinal aqui não está deixando a gente ver o disco, né? Porque tirando esse ligamento, a gente vê o disco aqui na parte frontal também. Professora, Sim. então o que faz a fibrocartilagem, ela dá um pouquinho, uma movimentação, dá pouca movimentação, mas dá. É uma semimóvel, né? Então, assim, você pode observar que você tem mobilidade na sua coluna, né? A gente faz vários movimentos na coluna. Então, os discos intervertebrais, eles estão entre as vértebras e a gente tem essa movimentação. Porém, ela não é a mesma movimentação que nós temos no ombro, por exemplo, que nós temos no punho, que nós temos nos dedos. Não é, né? Então, assim, dá movimentação, só que não é uma movimentação ampla. A gente não tem uma grande amplitude de movimento nessas articulações. Aqui na sínfise a gente tem bem pouquinha, né? Por exemplo. Aqui, ó, onde que nós temos a cartilagem hialina? Nós temos a cartilagem hialina aqui, nas cartilagens das costelas. Aqui onde nós temos essas cartilagens,
são cartilagem hialina. Então, aqui nós temos uma anfiartrose, ou seja, tem movimento aqui. Qual é o movimento que eu preciso para essa região? O movimento que eu preciso para cá é o movimento que me permita inspirar e expandir a minha caixa torácica e expirar e reduzir essa expansão aqui da caixa torácica, voltar para a posição neutra, tá? Então, é essa movimentação. Muito massa, por isso que falam que o corpo humano é uma máquina, é muita função, cada coisinha. Muito Pois legal. é. Foi tão bem projetado, né? Eu fico impressionada também. Como foi tão bem projetado? E depois, então, assim, as duas classificações que nós temos da anfiartrose, eu coloquei aqui, que é cartilagem hialina e fibrocartilagem. A diartrose são as nossas articulações sinoviais. Essas articulações, elas são as mais complexas em estrutura, porque elas têm uma quantidade de estrutura um pouco maior. Então, nós temos cápsula articular, tem líquido sinovial, tem uma cavidade articular, tem a cartilagem articular, tem ligamento, tem tendão que às vezes entra na cápsula, passa pela cápsula. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. E tem os músculos que depois protegem ela também, né? Mas a estrutura ali da articulação sinovial, ela é complexa, mas é ela quem nos confere uma mobilidade maior. Então, aonde nós temos bastante mobilidade, são articulações bastante móveis, são articulações sinoviais, tá? Então, aqui na cabeça. Na cabeça, nós temos articulações, nós temos sinatrose, né? Tecido fibroso. Nós temos, mas nós temos uma de artrose. Qual é? Nós temos um osso móvel na cabeça. Qual é esse osso? É o osso inflável lá que tem o ar, professor? Pneumático? É a mandíbula, não é? É isso, é a mandíbula. Você já, quanto que a gente consegue movimentar esse osso aqui, o frontal? Né? Já pensou se ele abrisse assim? Ele não abre. Ia ficar que nem o Megamente, cabeçudo. É aqui, ó, é a mandíbula. Tá? Então, nós temos aqui uma articulação bastante móvel, né? A gente consegue levar para frente, para trás, para o lado. A gente abre e fecha, né? Faz a depressão, a elevação. Então, essa daqui é uma articulação sinovial. Aonde mais vocês acham que nós temos articulações sinoviais? Articulações móveis. Na face? Não, na face não, no resto do corpo. Na face eu já falei, só tem essa. Joelho, punho. Joelho, punho. Onde mais? Tornozelo. Tornozelo. E o cotovelo? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que ele é anfiartrose. Nos dedos. Nos dedos. Eu acho que no cotovelo tem sim. Tem. Nossa, o movimento que faz é bem grande. Sim, ele é muito móvel. E o ombro, professora? O ombro é a articulação mais móvel que nós temos. Olha só, a gente consegue Verdade. fazer. A gente faz. 360.
A gente faz abdução, faz adução, faz flexão, extensão, hiperextensão, rotação interna, rotação externa, circundução. O que falta para o ombro, né? A gente faz tudo no ombro. Então, articulação sinovial, tá? Então, quando vocês ficarem na dúvida, pensem no movimento das costelas. Pensar uma articulação, uma anfiartrose, uma semimóvel, ela é suficiente para expandir a caixa torácica. O que às vezes pode confundir um pouquinho é por causa da coluna, né? Entre as vértebras ali, porque a gente tem movimento, né? Mas vejam que não é tão grande, tão amplo esse movimento quanto dos nossos membros. Professora, Sim. então a coluna é anfiartrose? Sim, Ah, sim. sim, porque os discos intervertebrais são feitos de fibrocartilagem. Ah, tá. Por isso que é mais fácil quebrar ali quando cai, né? Quando sofre acidente, essas coisas. Dependendo. A coluna, no caso, por ela não ter tanta rotação. Não, aí tem outras questões envolvidas, né? Toda a estrutura dela, porque a coluna, ela é, se a gente for observar aqui a coluna, ela é um amontoado de vértebras, né? É um ossinho. Vamos marcar aqui um pouquinho para a gente dar uma olhada. Assim, não é tão fácil fraturar a coluna, né? Quebrar uma vértebra, eu digo, quebrar uma vértebra não é uma coisa assim tão fácil. Vamos separar aqui. Elas encaixam certinho uma na outra, ó. Elas vão encaixando uma na outra. Aí o disco, ele vai ficar aqui, ó, em cima do corpo. Bem aqui. Professora, quando a pessoa tem hérnia de disco, é esse desgaste que fica, que tem um desgaste aí, né, inflamação. Então, a hérnia de disco, ela é um processo, né? Ela não aparece de uma hora para outra. Então, a gente vai estudar aqui o disco. Nós vamos estudar um pouco de forma mais aprofundada o disco na hora que a gente for estudar aqui a coluna. E aí vocês vão ver que ele tem vários anéisinhos. Ele é formado por vários anéisinhos. E aí o rompimento começa lá no núcleo. Então, rompe um anelzinho. Aí já começa a forçar um pouco mais. Aí rompe mais um, vai forçando. Rompe mais um. Até que há uma extrusão, ou seja, uma saída de um líquidozinho e forma uma bolsinha para fora. Então, ele é um processo, sabe? Não acontece de uma hora para outra. Entendi. Isso pode acontecer tanto pelo envelhecimento, que aí ocorre uma desidratação do disco, um enrijecimento do disco, pode ser também por muito impacto, né? Então, dependendo do trabalho da pessoa, ou se é, só concluindo aqui, né? Ou se é atleta, diga. Não, era isso que eu ia falar. Dependendo do trabalho, a pessoa carrega muito peso de um lado, parece que vai gastando a cartilagem da coluna e aí fica pegando osso com osso, e daí o cara começa a ter problema na coluna, não é isso? Exatamente. Na verdade, não parece, né? Isso acontece de fato. Se a pessoa vai carregar o peso de um lado só, ele com certeza não é só o disco que ele está prejudicando, né? Está prejudicando toda a parte muscular, articular, óssea. Então, sim, dependendo do trabalho, dependendo, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo em pé, né? Trabalham em pé. Tem que tomar cuidado com as curvaturas da coluna, porque o que protege a nossa coluna? São as curvaturas. A curvatura da coluna é que protege. Ela amortece os impactos. Deixa eu voltar aqui. Professora, então a cartilagem é tipo, falando mais escrachado, uma coisa molinha que fica entre os ossos, que não deixa eles impactarem um no outro, porque quando acontece o desgaste da cartilagem, né, o movimento começa a ficar mais difícil de acontecer e dolorido, né? Sim.
Não existe só, aqui nesse caso, vocês vão ver que o disco intervertebral, ele não tem só a cartilagem, tá? Ele tem, assim, outras estruturas. Mas, eu não diria, assim, que é uma coisa molinha, porque ela não é tão molinha. Mas, sim, toda a estrutura, por exemplo, aqui na articulação sinovial, é uma articulação complexa. Ela tem líquido, ela tem bursa, ela tem uma série de estruturas que fazem com que os ossos não encostem um no outro. Eles não podem encostar um no outro porque isso causa dor. Então, a cartilagem, sim, ela faz essa proteção para que os ossos eles não se encostem um no outro. Muito bom, obrigada. De nada. Estou tentando, eu quero ver se eu consigo isolar essa coluna aqui para mostrar para vocês essa. Deixa eu tirar esses tecidos conjuntivos aqui. Já que a gente está falando de coluna, né? Ok. Ficou um fêmur aqui, mas tudo bem, vamos deixar esse fêmur aqui. Ó, a coluna, então, quando nós olhamos a coluna de frente, eu vou falar de uma coluna saudável, tá? Quando nós olhamos a coluna de frente, de uma visão anterior, ou em uma visão posterior, a coluna deve ser reta. Ela não tem curvatura. Se, tanto na visão posterior quanto na visão anterior, ela tiver uma curvatura, essa curvatura vai se chamar escoliose, tá? Pode ter escoliose de vários tipos. Pode ter escoliose em forma de S, pode ter escoliose em forma de C, né? Só uma curvatura para um lado ou para o outro. Então, uma coluna saudável, na vista anterior ou na vista posterior, ela é reta. Já na vista lateral, ela tem curvas. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui. Ela tem curvas. Então, nós temos quantas curvas aqui nessa coluna? Aqui nós temos a coluna cervical, uma curva, né? Aqui nós temos a torácica, faz a curva para o outro lado. Aqui nós temos a lombar. Aqui nós temos a lombar, que faz a curva para o outro lado. E se olharmos ainda o osso sacro e o cóccix, eles também fazem uma curvatura, né? A parte côncava é aquela parte assim, se vocês pegarem um prato, a parte onde vai a comida nesse prato, ela é côncava, tá? É côncava. Então, quando nós temos aqui, ó, a parte côncava da curvatura voltada para a parte posterior da coluna, isso aqui é uma lordose. Então, a parte côncava da cervical é uma lordose e a curvatura da lombar também é uma lordose, tá? Parte côncava para trás é lordose. Aqui nós temos lordose, aqui nós temos lordose. Na região torácica, a parte côncava, ela está para frente, para a parte anterior. Isso é uma cifose. Então, nós temos uma cifose na região torácica, nós temos uma cifose na região sacrococcígea, tá?
Então, assim, o que, que pode acontecer? Isso aqui é uma coluna vertebral saudável. Por que, que a coluna tem que ter essas curvaturas? Muitas vezes nós pensamos que o papel de amortecimento, né, para não ter tanto impacto na coluna, ele é basicamente o papel dos discos intervertebrais, que é para isso que eles estão ali. Eles também estão ali para isso, mas o principal papel desses discos é a nossa movimentação. Agora, essas curvaturas, elas estão aqui para servir como molas. Então, se eu vou dar um salto, eu pulei, caí no chão, eu tenho que saber cair, porque de forma que essas molas aqui, elas funcionem, né? Quando eu fico muito tempo em pé e começo a alterar a minha posição, a posição da minha coluna, né? Já começo a deixar o ombro cair, ou então eu jogo o quadril um pouquinho para frente. O que que eu estou fazendo? Se eu jogar meu quadril para frente, eu vou retificar essa curvatura aqui, tá? Então, onde nós temos lordoses, que são na coluna cervical e na coluna lombar, nós podemos ter dois tipos de desvio. Nós podemos ter uma hiperlordose, tanto na cervical quanto na lombar. Nós podemos ter hiperlordose, e aí aqui na cervical, a hiperlordose é quando a pessoa fica com a cabeça um pouquinho mais para trás, assim, né? Assim, o pescoço mais para frente, a cabeça um pouquinho mais para trás, fica projetado. E nós podemos ter uma retificação. Pode acontecer da gente ter uma redução nesse ângulo, nessa curvatura. Quando isso acontece, aqui na cervical a pessoa tem a cabeça projetada um pouquinho mais à frente. E quando isso acontece aqui na lombar, vocês podem observar que essas vértebras lombares, elas são mais robustas, né? O corpo delas é mais robusto. Isso acontece porque aqui é onde a gente recebe mais carga, mais impacto, mais peso. Então, se eu tenho essa coluna retificada, eu começo a forçar o disco. Aqui eu começo a forçar o disco. E aqui, sim, eu posso, então, dar início ao processo de uma hérnia de disco, entre outras coisas, né? Entre vários outros problemas que podem acontecer aqui. Já aonde eu tenho cifose, que é aqui na torácica, onde eu tenho cifose, não vai acontecer uma retificação. Mas pode acontecer uma hipercifose, que é quando a pessoa vai ficando corcunda, né? Tem pessoas que têm esse problema genético, e muitas vezes, principalmente as mulheres, por conta da osteoporose, que é mais acentuada nas mulheres do que nos homens, né? Principalmente por conta da osteoporose, muitas vezes a gente vai ficando mais velho e vai diminuindo, né? Por isso que a gente diminui. Porque os discos vão ficando mais rígidos, menorzinhos, vão desgastando aqui na frente, o osso também, e aí essa curvatura aumenta, tá? Então, prof, a gente já nasce com essa coisa de lordose, cifose em pouca escala, né? Que é a nossa... Na verdade, a gente nasce com lordose e com cifose, isso não é patológico. O que é patológico é a hiperlordose e a hipercifose. Ah, tá. Ou então, se de repente, aqui não é lombar, deixa eu ver onde é que é direitinho. Nesse início da coluna vertebral, eu esqueci. Em cima? Que é. Aqui Isso, em cima? Aqui é cervical, se né? De repente, se de repente aí ocorra uma cifose, que é ela se projetar um pouquinho mais para frente, né? Pode ocorrer, né?
A cifose não vai acontecer de onde você tem lordose e você tem uma cifose. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma retificação. Você pode diminuir a curvatura, mas transformar a lordose em cifose não vai acontecer, tá? Aqui onde tem lordose não tem estrutura para ser uma cifose. E aqui onde tem uma cifose não vai acontecer uma lordose. Então aqui vai acontecer, pode acontecer, né? Pode acontecer aqui uma hipercifose. Aqui, nas duas lordoses, tanto na cervical quanto na lombar, pode acontecer uma hiperlordose ou uma retificação. Agora, a inversão não vai acontecer. Tá bom, obrigada. E as duas coisas são ruins, a retificação e a hiperlordose. Agora, lordose e cifose, elas não são patológicas. Isso a gente precisa ter. Patológico é não ter. Professora, lombar, cervical e torácica? Isso, a torácica está no meio, tá? Lembra que o tórax, né? As vértebras torácicas são 12, que são aquelas que se articulam com as 12 costelas de cada lado, né? Com as 24 costelas. Tá? Tá. Então, aqui é cervical, aqui é torácica e aqui é lombar. E aqui é sacrococcígea, ou seja, tem o osso sacro e o cóccix. Ok. Bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas articulações, sobre a classificação delas. Na verdade, peraí. Porque o tempo já está voando, né? O tempo voa. Não, deixa eu voltar um pouquinho para não confundir vocês. Aqui. Então, nós falamos aqui sobre a anfiartrose, né? Falamos agora... Estávamos falando sobre a anfiartrose, porque estávamos falando da coluna, né? Da coluna vertebral, dos discos intervertebrais. Então, aqui na diartrose, nós temos vários tipos de articulações diferentes que são sinoviais, tá? Como vocês falaram lá, vocês viram que todas as articulações que têm muita mobilidade, elas são articulações, são diartroses, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa estrutura. Mostrar ali para cima. Eu vou mostrar para vocês uma animação que é uma representação esquemática aqui da articulação do ombro, né? Então, as diartroses, elas têm vários tipos de articulação, ou seja, dependendo da forma, do formato dessa articulação, ela recebe uma classificação. No Sobota, nós temos mais, né? Bibliografia básica, são 3. Mas eu estou utilizando com vocês basicamente o Sobota e o Tortora. No Sobota, ele dá aqui essas 7 classificações. O Tortora nos dá 6 classificações. Então, essas classificações, elas estão relacionadas com o formato, com a forma como essa articulação se movimenta. Para que a gente tenha movimentos diferentes no corpo, nós precisamos que as articulações elas tenham um formato adequado para fazer aquele movimento que se encaixe naquelas estruturas. Então, por exemplo, essa articulação aqui, ela é chamada de cilíndrica. Eu nem vou chamar ela de gínglimo, porque a gente não está acostumado com essa palavra, né? Agora, cilíndrica, vejam, dá para a gente perceber por que ela tem esse nome, né? De cilíndrica. Quais movimentos que ela faz? Quando nós percebemos aqui, ó, se ela é cilíndrica, né? Então, ela se fecha e se abre assim. Fecha e abre, né? Então, aqui, ela faz a flexão e faz a extensão.
Nós temos, por que que no Tortora tem 6 classificações e no Sobota tem 7 classificações de articulação sinovial? Vocês conseguem perceber a diferença da letra B para a letra C? Só o início, a questão da posição, uma é embaixo e a outra em cima. Qual estrutura que Uma faz tá- o P? Uma dá 360 e a outra só 180? Também pode ser, mas a principal questão aqui é qual estrutura que está se movimentando, né? Então, aqui, ó, essa estrutura aqui é que vai fazer a rotação, né? E aqui é essa estrutura aqui. Então, aqui, por exemplo, para vocês visualizarem, que estrutura que é essa daqui? Essa daqui é o Atlas e o Axis. Ou seja, é a primeira vértebra. Eu acho que eu cheguei a falar para vocês do Atlas, eu não sei se eu falei para vocês. O Atlas é a primeira vértebra, eu acho que eu falei, cervical, que ela recebe esse nome por causa do deus grego Atlas, né? Que recebeu lá a punição de passar o resto da vida dele, ou seja, a eternidade, né? Porque ele é um deus, segurando o planeta, assim, né? Então a posição dele é assim, ele está segurando o planeta. E o Atlas é a nossa primeira vértebra cervical. Então, ela está ali que sustentando o nosso crânio, né? Então, e o axis, ele tem esse nome por causa de eixo, né? Axis de eixo. Então, ele tem essa pontinha que se encaixa dentro desse forame aqui do axis. Então, ela se movimenta assim. O axis, ele se movimenta, né? No Atlas. Não é o Atlas que vai fazer, é o Axis que vai fazer, o Axis vai fazer esse movimento aqui. Essa é o desenho. E aqui é o rádio. Mas, na verdade, isso daqui nós vamos explorar um pouco mais na próxima aula, porque eu quero mostrar para vocês uma articulação, um esquema de uma articulação sinovial, que vai ser uma articulação uma esferoide, que é a articulação do ombro, né? Esferoide porque parece uma esfera. Essa animação aqui é uma animação da Universidade de Lyon, que é uma universidade da França, e está disponível gratuitamente no YouTube. Então, se vocês colocarem lá Universidade de Lyon, vocês vão ver várias animações lá, só que elas estão mais relacionadas com a cinesiologia. Eles fizeram tudo baseado no livro do Capandi, que é um livro muito bom de cinesiologia, e as animações deles são excelentes. Então, isso daqui, na verdade, é para começar o estudo da movimentação da articulação do ombro. Mas como ele traz uma representação esquemática da articulação do ombro, eu resolvi mostrar ela para vocês. Aqui ele está falando sobre esse encaixe da cabeça do úmero na glenomeral, aqui está mostrando a posição da cabeça do úmero na glenomeral. Cada vez que essa bonequinha gira, está mostrando para a gente em qual plano que nós estamos vendo a estrutura. Então, essa seta está mostrando que a escápula, ela na verdade não fica reta. A escápula ela é posicionada no nosso corpo a 30 graus e essa é a forma como o úmero vai estar encaixado aqui na cavidade glenoide. E está mostrando para a gente que o úmero ele não tem um encaixe perfeito na cavidade glenoide, né? Então, ela tem o formato ali para receber a cabeça do úmero, mas para que nós tenhamos toda essa amplitude de movimento, ela não se encaixa perfeitamente, ou seja, ela precisa de sustentação. E aí vai mostrar aqui para a gente, daqui a pouquinho,
essa estrutura, né, que é uma estrutura fibrosa, é um anel fibroso, que está sendo colocado aqui na cavidade glenoide. Vejam que eles destacaram essa partezinha em vermelho para mostrar que essa parte mais interna, ela é em ponta, né? Ela é um triângulo assim, ó. Então, se vocês visualizarem bem, vai dar um pouquinho mais de sustentação para a cabeça do húmero aqui, né? Vai começando a encaixar. Aqui é uma parte da cápsula articular. Depois vem aqui uma cartilagem. Aqui mostrou. Está mostrando aqui a cápsula articular, né? O posicionamento da cápsula articular. Daqui a pouco vai chamar atenção para o fato da cápsula articular ela estar mais estendida aqui em cima e mais frouxa aqui embaixo. Isso é necessário para que o movimento possa acontecer, né? Se ela estivesse esticada aqui, nós não conseguiríamos fazer a abdução, né? Porque não teria, né? A estrutura estaria prendendo. Então, é necessário que haja essa frouxidão aqui. Aqui vai ter um espaço onde vai entrar, aqui mostrando onde que a cápsula está inserida. Aqui vai entrar um tendão. Ó. Mostrando aqui membranas, onde vai ficar o líquido sinovial, a inserção da bursa, depois ela vem por aqui, colocando o húmero, mostrando aqui, ó, o detalhe, é o que eu falei para vocês, que também tem tendões que às vezes atravessam a cápsula, né, depois vai se fixar lá no osso. Então, esse tendão, ele tá aqui também para fazer essa coaptação, né, trabalhar nessa coaptação da articulação, ou seja, para que a articulação ela se mantenha unida, precisa de várias estruturas, né, além da articulação em si. Então, precisa de ligamentos, precisa de tendões, e aí tem vários ligamentos aqui. Mostrando aqui a importância dos ligamentos na sustentação dessa estrutura, né, quando faz determinados movimentos. Então, por que tem ligamentos em vários pontos? Que é justamente para a hora que houver a pressão ali do movimento, esse ligamento está sustentando a articulação junta, né, unida. Então, quando fazemos a flexão, qual o ligamento que trabalha? Quando fazemos a hiperextensão, qual é? O trabalho de coaptação feito pelo ligamento também. Os músculos. Acho que aqui mostrando o papel da bursa, né? De não permitir que os ossos se toquem. Então, mais uma vez, formando aqui a articulação e todas as estruturas que trabalham nessa articulação.